Olá, sejam bem-vindos ao canal do Queruvim. Aqui você está vendo imagens, de um tornado. Realmente, para você ter uma ideia, essas imagens mostram a força que o tornado tem. Ele arranca as casas do chão. Ele chega a fazer isso em várias casas, mesmo casas de alvenaria mesmo, de cimento, às vezes acontece. Imagine a força que não tem. Então é muito destrutivo, ó, gente, dá uma olhada. E também as casas que são de estruturas mais frágeis, elas realmente viram papel. Imagine, os carros são arrastados. Eu já vi casos em que animais, como o gado, são suspensos para o céu, giram igual peão no meio do vento forte. É uma coisa muito destrutiva. Aqui é uma imagem apenas exemplificando, para vocês terem uma ideia dos tornados, como que eles são fortes e destrutivos, como esses aqui que passaram em algumas regiões dos Estados Unidos, No Brasil, então, agora, nesse momento, ocorre o mesmo fenômeno e as pessoas veem pessoas queridas perder a vida, como vocês podem ver nas imagens que estão sendo circuladas agora. Essa jovem mesmo, de 14 anos, apenas 14 anos de idade, tão jovem, a vida toda pela frente, os pais estão realmente inconsoláveis, e é visando consolar, apoiar essas pessoas na parte emocional, é que eu faço esse vídeo. E também dar um alerta e também uma esperança para você que está ouvindo essa live, esse vídeo. Eu costumo fazer tantas lives que agora eu estou achando que eu estou fazendo uma live, mas eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês. E eu quero que vocês prestem detida atenção nas perguntas que vão ser levantadas aqui. Tem gente que fala assim, cadê Deus, Por que Deus permite essas coisas, Então, a calamidade que nós temos visto, uma atrás da outra, por exemplo, terremotos que dizimam milhares de vidas, Nesse caso aqui, o caso de tornados, e também tem as enchentes, como recentemente no Brasil tivemos as enchentes que foram horríveis. O que elas fizeram, não está escrito. Foram realmente algo tenebroso, Elas chegaram a dominar as águas toda a região, e as pessoas que moravam nos bairros mais baixos quase não teve tempo de sair. Quem não sabia nadar perdeu a vida de uma maneira, bem horrível. Então as guerras também, elas têm causado muito sofrimento. E a corrupção e tantos outros problemas. Aí as pessoas se perguntam, cadê Deus, Deus se importa? Tem gente que pensa que no meio de tudo isso é natural para Deus achar que está tudo bem. Eles não conhecem a Deus. Jesus falou sobre o mundo e disse que o mundo não conhece a Deus. Ele falou isso, Pai, o mundo não veio a conhecer-te. Em João 17, versículo 25, ele falou isso. E é bem verdade, as pessoas não têm ideia de quem Deus é. Primeiro, Deus não tem nada a ver com todo esse sofrimento aqui embaixo. Eu vou explicar o porquê disso, de uma maneira bem clara para você. Eu vou responder as perguntas tais como, por que podemos ter certeza que os desastres naturais não são um castigo de Deus? Você vai entender melhor esse assunto. E nessas imagens você vê como que o poder que esses tornados têm, O poder que esses tornados têm. Então, como você pode ver, E como eu disse, são várias as coisas que estão deixando a humanidade assim, apavorada e muito amedrontada. E na expectativa, do que virá depois. Esse mundo está tendo todo dia uma surpresa horrível. Numa semana é uma operação da polícia no Rio de Janeiro, e você vê o Estado dentro de um Estado, quer dizer, o crime organizado, a impunidade, a maldade e muita violência, E já em outra ocasião você vê terremotos destrutivos, já depois você vê. Então a pergunta que surge básica é, por que Deus permite isso? Então por que tantas pessoas inocentes se vão assim? Gente, eu vou lembrar para vocês o seguinte, é hora de pensar na verdade sobre Deus e começar a entender a realidade. Eu leciono línguas antigas, eu sou professor de hebraico dos antigos israelitas, leciono também grego koiné e grego clássico, e sempre estou lendo e explicando para as pessoas o significado das condições atuais. E eu leio nos originais, traduzo e trago esperança também, consolo, apoio emocional para você. Nessa hora tão difícil, você que ouve falar e fica desalentado, fica sem rumo, sem norte, Fica preocupado, fica entristecido. E tem gente que fala, vou parar de ver notícias, porque é uma carga tão pesada, negativa, às vezes, que me deixa triste. Mas agora eu estou fazendo o contrário aqui, porque a motivação ao fazer esse vídeo aqui é trazer para você um futuro e esperança. Como assim? Bom, escute com atenção, as informações que estão a ser passadas aqui para você nesse vídeo são de grande importância. Por exemplo,
Você vai entender que Deus ele não pode se interferir agora por esse momento na Terra, e ele nem faz isso pelo seguinte: existem questões que foram levantadas num tribunal celestial onde houve uma rebelião. E, por exemplo, Satanás, que é um anjo que se rebelou contra Deus, ele foi expulso dos céus e está restrito agora aqui nas vizinhanças da terra. Bota na conta dele todas essas calamidades que têm ocorrido. Sabe por quê? Porque esse anjo mau, ele disse que o governo de Deus é ruim, que o homem precisa de independência do reino de Deus, do governo de Deus. Que o homem precisa ser independente, que Deus não pode interferir. E ele questionou o governo de Deus como não sendo o que é melhor para a família humana. E ele quis independência e se rebelou. Houve uma rebelião no domínio celestial. Ele acabou, por causar tanta confusão, sendo expulso junto com seus anjos para as vizinhanças da terra. Satanás é um anjo mau. Ele não é, como dizem a mitologia, como diz histórias inventadas. Não, ele não é vermelho de chifrinho com rabinho e com garfo num tormento de fogo eterno lá no subterrâneo, não. Ele é um anjo de aparência, evidentemente eles eram belos de aparência no domínio celestial, perderam toda essa beleza e glória que eles tinham lá, eles simplesmente, mas continuam sendo anjos, embora rebeldes, e estão aqui na terra, e eles estão desencaminhando toda a terra habitada. Eles estão por detrás de tudo que há de ruim, porque quem governa a terra aqui embaixo não é Deus. Vou explicar isso para você, olha. Em João 14,30, Jesus, em certa ocasião, falou: o governante do mundo está chegando, ele não tem nenhum poder sobre mim. E aí Jesus fala no final: vamos embora daqui, levantem-se. Então Jesus, em João 14,30, mostra que quem governa o mundo, quando ele diz que Satanás é o governante do mundo, olha aí, ó. Isso aqui é despercebido pelas igrejas evangélicas, eles não entendem, e por isso se envolvem na política partidária, sendo que quem governa o mundo aqui embaixo é Satanás. É por isso que está tanta coisa ruim acontecendo. É corrupção generalizada. É tantas coisas paralelas. Você se lembra recentemente uma calamidade no Rio de Janeiro? Não, no sul do país, do Brasil, né? Quando houve a enchente. As enchentes lá dos bairros Matias Velho, na cidade de Canoas, lembram? Então, milhares de pessoas foram pegas de surpresa. E foi uma coisa que veio por causa de barragens rompidas e uma série de coisas. As autoridades, eu não vou falar quem especificamente, poucas horas antes do rompimento das águas que vieram e inundaram tudo aqui, falando: não, tá tudo bem, tá tudo... vida que segue, tá maravilha, não vai acontecer nada. O cara falando isso, eu tenho um vídeo até hoje. E realmente, quando veio a inundação, não teve nem como tempo de correr. Muitas pessoas perderam a vida, os animais foram totalmente sem chance, presos na coleira e dentro de casa, e a água subindo rapidamente, né? A cada minuto subia 4 palmos, 5 palmos de água, né? Ou 1 metro. Não teve como escapar. Depende do local onde a pessoa morava. E foram tantas pessoas que morreram que até hoje só Deus sabe. Né? Muita gente. Os números oficiais não são muitas vezes reais, né? É lógico que tem toda aquela coisa da politicalha no meio, né? Então por que Deus permite tudo isso? Como eu falei para você, quem governa o mundo aqui embaixo não pode ser coisa boa. Você acha que Deus ia permitir toda essa calamidade, sofrimento, injustiça, sendo que ele fosse o governante? Na verdade, eu vou explicar melhor isso para você. Eu acabei de ler na Bíblia e tem gente que não entende e nem acredita. O governante do mundo é Satanás, o diabo. Isso explica por que Jesus falou o governante do mundo. Mas por que as igrejas não falam? Porque na Bíblia deles, a maioria das versões, tanto católicas como protestantes, a versão Almeida da Bíblia, por exemplo, é uma tradução da Bíblia usada pelos protestantes, ela verte o príncipe desse mundo. Mas não, Jesus não chamou Satanás de o príncipe, chamou de governante. Que a palavra grega archon significa governante nos melhores léxicos. Nos dicionários de grego e inglês, grego e português, vou citar aqui o Divine, o dicionário The Tyre, o Strong, são dicionários. Archon significa governante. A primeira definição da palavra é governante, e eles colocam o príncipe. Mas aí você lendo na Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová, na tradução da Bíblia Novo Mundo, ela é muito mais exata. E eles entendem melhor a Bíblia porque tem uma Bíblia melhor traduzida. Verteu o governante. Isso explica por quê. O governante que está permitindo tanta maldade é ele, Satanás. É ele quem domina a terra. E aí tem gente que fala: não, Deus é o dono de tudo. Meu Deus é que domina tudo. Seu Deus domina isso aqui? Né? Essa situação que nós vimos agora aqui, ó, né? Nessa situação o poder que tem um furacão, né? Um tufão, aqui no caso um tornado, né? Esse tornado, olha, ele tem um poder muito grande, uma força, né? Então, por que o Criador permite, olha, tanta gente inocente aí no caminho, no rastro desses tornados?
É uma pergunta boa, não é? Você acha que Deus, que é o Todo-Poderoso, ele iria, né, como governante, deixar que sob o poder dele iria acontecer essas coisas com as pessoas de bem? Qual é a explicação para isso? Eu acabei de dizer. Acabei de mostrar para você, quem governa aqui a Terra não é o Criador do Universo, a Terra está sob a influência e o domínio de algo pior, algo perverso, né? Que é o inimigo da vida eterna. Jesus chamou ele de o governante desse mundo, em João 14:30. E também, se você abrir no capítulo 6 de Lucas, ali não fala que quando Satanás foi tentar Jesus, ele falou uma frase que muitos despercebem. Ali diz que ele chegou em Lucas capítulo 4, ó, pode perceber o texto, ó, vou ler para você aqui, em Lucas capítulo 4, uma frase que muitos despercebem. Ó. Satanás chega para Jesus, mostra a eles os reinos da terra habitada, no instante, rapidinho, que ele tem um poder, né, de mostrar essas coisas como se fosse numa tela de TV. E Jesus, ali no deserto da Judéia, viu na frente dele os reinos do mundo. Os reinos da terra habitada no instante, ou seja, os governos. E aí, Satanás disse para Jesus assim: eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, ou seja, destes governos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Aí Jesus Cristo rejeitou e disse em resposta: está escrito, adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a ele. É sim, Jesus citou, está escrito, porque ele citou Deuteronômio 6,13, e lá realmente Deuteronômio 6,13 fala: Et Jehová Elohecha, é a Jeová teu Deus, Oto levador tavod, é somente a ele que deve adorar. E Jesus citou essa passagem, usou o nome Jeová aqui. Ele citou, está escrito, é porque está lá escrito no chamado Velho Testamento. E Jesus citou, está escrito, a passagem escrita era Deuteronômio 6,13, que em hebraico, na língua que Jesus falava, diz: Et Jehová Elohecha, é a Jeová teu Deus, é a ele que deveis adorar e somente a ele prestar cultos, né? Então é assim, aqui restaurou o nome de Deus no seu devido lugar, né? Já as Bíblias usadas pelos católicos e evangélicos, eles omitem o nome de Deus, removem e colocam a palavra Senhor no lugar do nome de Deus, sendo que nos originais, citado por Jesus aqui, lá em Deuteronômio 6,13, o nome de Deus ocorre. Então, gente, é uma coisa triste. Satanás governa o mundo, não só esse mundo político corrupto, mas também as grandes religiões. Quando vão fazer a tradução da Bíblia, eles omitem o nome de Deus, o autor divino das Escrituras Sagradas. Não dão consolo e esperança verdadeira, se envolve com políticos humanos e se envolve numa tipo de uma prostituição espiritual. Defendem governos humanos, sendo que eles são inúteis, conforme nós temos visto, pessoas inocentes perdendo a vida, como essa moça de 14 aninhos, né, devido à incapacidade dos governos humanos de resolver os problemas dos tornados, das enchentes, dos terremotos e das guerras. Esse é um mundo governado por quem? Por Deus? Não. Quem governa o mundo aqui? Quando Satanás ele fala para Jesus assim, ó, ele fala assim: eu lhe darei esta autoridade, bem como a glória destes reinos, ou seja, destes governos, porque me foi entregue. Isso aconteceu porque Satanás, ele questionou o governo de Deus, e ele questionou a forma de Deus governar, e foi dado um período de tempo, um decreto foi feito lá nos céus. E o decreto é pela decisão de umas criaturas poderosas lá, chamadas vigilantes. Isso que eu estou falando não é fora da Bíblia, não. São textos específicos que falam exatamente essas palavras. Mas você nunca vai ouvir num lugar de adoração dos evangélicos, no meio dos templos, nem culto evangélico. Esses anjos, eles, depois de um litígio no tribunal celestial, decidiram: olha, Satanás vai governar tanto tempo e vai passar um período de 2.520 anos que ele vai dominar. E você acredita, gente? Chegou no fim. Acabou agora o tempo de Satanás governar. E agora nós estamos para ver o reino de Deus vai substituir esse domínio de Satanás. Em breve Deus agirá para limpar a terra. Então Satanás e os demônios é quem governam a terra. Isso explica por que tanta coisa ruim acontece. Então veja bem, primeiro que Satanás criou uma rebelião. Igual um filho rebelde se rebela contra o pai, ele fez isso. Ele começou a questionar e se rebelou de uma maneira. Essa imagem mostra um jovem condenado por um crime bárbaro, né? Satanás também se tornou um homicida, um assassino. Em João 8,44, Jesus falou dele e disse que ele não se firmou na verdade, e fala dele e diz que foi um homicida quando começou. Matou alguém, isso mesmo. Começou matando e ele é o pai da mentira, Jesus fala em João 8,44. Por isso que a pessoa que gosta de mentir toda hora,
Acha que é brincadeira? Satanás e os anjos deles que estão aqui na terra gostam dessas pessoas. Se aproximam e ficam lá do lado dela dia e noite, meses a fio. E a pessoa sintoniza sem perceber com o inimigo. E chega a cometer atrocidades. Então tem pessoas que abrem a boca, cada 10 palavras, 2 é palavrão. E se acham pessoas normais. E tem gente que acha bonito ainda e dá risada. E vira até motivo para... Eles acham piada isso. Mas esse tipo de coisa, mentir, falar nomes sujos e a maldade, é exatamente a personalidade do inimigo Satanás, o rebelde. E ele foi expulso dos céus por causa desse comportamento dele, onde ele se rebelou contra Deus. E ele disse que um governo sem Deus ia ser melhor. Que ele questionou a legitimidade do governo de Deus, o reino de Deus. E ele, por questionar, dizendo que o governo independente de Deus seria melhor, ele causou essa rebelião nos céus. Então hoje nós temos filhos e filhas rebeldes, semelhantes a Satanás e o diabo. Pessoas como essa moça aqui, que matou a própria mãe e colocou numa mala, né? E existem coisas horríveis acontecendo na terra. Essas pessoas são iguais a Satanás, sintonizam com ele. Eles são maldosos. E Satanás, ele questionou justamente os governos humanos. E Deus falou, ele sabe o que é perder um filho. Por quê? Olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouviu aos céus, dá ouvido à terra, porque o próprio Jeová falou. Jeová é o nome de Deus na Bíblia. Nos manuscritos originais fala que Jeová diber, que Jeová falou. Aqui não diz que o Senhor falou, não existe isso. Aqui tem o nome de Deus, não a palavra Senhor, que em hebraico é Adon. Não tem a palavra Adon. Aqui diz Jeová falou. Aí Jeová, o Deus criador do universo, ele falou para Isaías as palavras assim, ó: criei e eduquei filhos, mas eles mesmos se revoltaram contra mim. Então sabe o que é perder um filho para o mal? Ver ele se rebelar, ver ele se tornar um bandido, um maldoso, um perverso, um rebelde? Foi o que aconteceu nos céus. E não só Satanás, mas um terço, diz a Bíblia. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. E estão onde agora? Aqui na terra. E Deus não está governando aqui a terra, ainda não. Por isso que você pede na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. O reino de Deus é um governo real, que tem como rei Jesus Cristo. Ele começou a governar agora nos céus. Jesus foi designado rei do reino de Deus. E ele em breve agirá para eliminar da terra toda essa maldade e sofrimento que nós temos visto hoje. Inclusive acabar com as coisas ruins que nós temos visto hoje, como terremotos, enchentes, tornados. Tudo isso Deus, ele permitiu, porque Satanás, ele está dominando aqui, e ele disse que sem Deus tudo ia ser bem, tudo ia ficar bem, que o governo independente de Deus ia ser melhor, sem uma ditadura teocrática do Deus Jeová. Então lá nos céus houve uma rebelião, foi parar no tribunal. E também, veja bem, isso explica por que tanta corrupção e tantas guerras, não é? A motivação que eu tenho em fazer esse vídeo é esclarecer a você, para você entender um pouco melhor. Por exemplo, imagine que você está ali numa escola. Uma escola, quem manda dentro da sala de aula? É a professora, não é? E tem a diretora também da escola. Você acha que o presidente do país, ele pode chegar e mandar dentro da sala de aula, dizer onde que as cadeiras devem ficar? A professora fala: não, mas eu escolhi desse jeito, é melhor para a sala de aula. É porque vai ser melhor para a turma, assim, assim, assim. Então, existem esferas de governo. No município, quem manda é um prefeito, né? Numa cidade tem um prefeito também. Tem, num estado, por exemplo, o estado de São Paulo tem um governador. O estado de Minas tem um governador. Agora, no caso, o país é o presidente, né? Então, lá nos céus, quem está governando e dominando tudo, e sempre foi e sempre será o rei, a Bíblia diz que é Jeová. Jeová é o rei por tempo indefinido. No entanto, Deus designou reis. Deus designou nos céus um rei para governar, e ele falou assim para Jesus: pede-me para que eu te dê nações por tua herança e os confins da terra como tua propriedade. Então, depois que Jesus morreu e foi ressuscitado para a vida celestial,
Deus o deu um reino para ele, colocou ele como rei do reino de Deus. E a Bíblia fala dessa situação, mostrando que Jesus agora já começou a fazer o trabalho de governo dele. Como foi que ele chegou a ser governante? A Bíblia fala, por exemplo, no texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, preste bem atenção, que interessante esse texto. Fala da cerimônia de reinado dado a Jesus, como que se deu. O texto fala na visão que o profeta Daniel escreveu, que ele viu em visão, Daniel 7,13, e o profeta fala assim, ó, ele escreveu isso uns 530 anos antes de Cristo. Ó. Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens do céu. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença. Então aqui Daniel, o profeta, diz que na visão que ele teve, esse profeta viu alguém, parecendo um homem, chegar diante do Antigo de Dias, isso lá nos céus. E aí o que aconteceu? Aqui mostra Jesus, o Filho do Homem, comparecendo diante de outro ser, que aqui chama de o Antigo de Dias, que é o Deus Todo-Poderoso, o Ser Supremo, o Criador do Universo, imortal, Jeová Deus. Jeová nunca morre. O meu Deus nunca morreu. Jeová é o Rei da eternidade. Como o próprio Salmos 90 fala no versículo 1 e 2, escrito por Moisés, lá fala, Olam ve'adolam atahel, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se referindo a Jesus? Não. A Jeová, que é o Pai de Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então Jeová é citado aqui como o Antigo de Dias. E aí fala que Jesus veio, o Filho do Homem, aí chegou diante do Antigo de Dias. E aí o que aconteceu? A visão de Daniel, o profeta, Daniel 7,14, fala que foi dado a Jesus o quê? Um governo, olha, e foi-lhe dado domínio, honra e um reino. Reino é governo, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Então Jesus hoje é o rei do reino de Deus. Jesus hoje foi entronizado com um poder muito grande e fez uma limpeza no céu. Houve uma guerra no céu e ele lançou para baixo Satanás e os seus demônios. E eles estão aqui na terra sabendo que tem um curto período de tempo. Agora eles estão furiosos. Então eles estão promovendo todo tipo de baderna, todo tipo de ismos. Então os pais às vezes, cuidado, viu? Coloca o filho aí numa escola achando que lá vai ser uma coisa boa. E tem escolas que são doutrinadoras de ideias de demônios. Eles estão trabalhando a todo vapor para corromper a moral das pessoas. E eles usam humanos. E hoje a coisa vacalhou total, então você tem que tomar cuidado. Eu não sou contra o ensino superior, nunca fui contra, eu sou contra certos ambientes de algumas universidades. Que os professores, você quer ver o professor? É só você entrar numa universidade e olhar quem é o cara mais tatuado que está fumando maconha e às vezes fazendo coisa errada, aquele é o professor. O cara que está mais aprontando, né? Que está lá fazendo, às vezes fazendo coisa aí na frente de todo mundo, coisas horríveis, é o professor. E os alunos seguindo o comando deles. Virou uma baderna em algumas escolas, não estou generalizando, claro. Então, gente, é muito preocupante. Você tome cuidado, viu? Porque Satanás e os demônios estão hoje dentro dos templos das igrejas de arrecadação, de barulho. As igrejas chamadas cristãs. A Bíblia diz que ela se tornou moradia de demônios. Apocalipse 18:2 fala das grandes igrejas e chama elas de Babilônia a Grande. E diz que ela se tornou moradia de demônios. Satanás é muito esperto, ele finge ser Jesus hoje. Vocês viram recentemente lá na África? É só você procurar, você vê um vídeo onde acontece um incidente, onde o pastor começa a falar, e sabe aquela emoção, toda aquele... De repente o povo sai correndo da igreja, homens, mulheres e crianças. Vai para frente da igreja e o pastor falando, Receive Holy Spirit, receba o Espírito Santo. Ele fala em inglês, é um país da África. E aí o povo fica tudo num frenesi, uma coisa esquisita toma conta do povo e eles começam a cair de boca no chão e comer capim, comer grama.
Se você digitar pastor faz fiéis comer grama, você acha no YouTube. As imagens são horríveis. Satanás, além de promover, ele permitiu, né? Permitiu não, ele está por detrás de terremotos e enchentes e tornados e guerras, porque ele é o governante. Então, o Criador do universo não pode interferir ainda. Ainda não é a hora do reino de Deus às mãos de Cristo remover Satanás, prender ele por 1000 anos e tirar o domínio dele. Aí sim a Terra vai ser um lugar melhor, né? Mas, e aí, olha só, Satanás fingindo ser Deus, fingindo ser Jesus, o Filho de Deus, entrou naquelas pessoas e fez elas comerem capim, tratando os humanos como quadrúpedes. E devem dar risada, viu? Devem dar risada. Olha lá, eu tô fazendo a mulher comer capim até encher a barriga. Eles dão risada dos humanos tolos. E no Brasil não é diferente. Tá cheio de gente aí comendo capim igual animal dentro das igrejas, achando que comendo capim no sentido de dar tudo que tem. Dá o dinheiro, dá tudo. Me lembra a síndrome de Estocolmo. Tá sendo prejudicado e ainda gosta, né? É o que está acontecendo hoje. Essas igrejas, muitas delas, estão tomando dinheiro do povo na cara dura, deslavada. As pessoas estão cegas. Estão se deixando levar por esse tipo de coisa. Então Satanás está governando. Ele está por detrás de enchentes malditas. Como assim? Ele causa as enchentes? Não, é porque o governo do mundo está na mão dele. Então Deus não pode intervir. É nesse sentido. É nesse sentido. Então, a pergunta que surge é: por que podemos ter certeza de que desastres naturais não são o castigo de Deus? A Bíblia mostra que Deus já usou as forças da natureza para executar seus julgamentos. Mas isso é bem diferente dos desastres naturais. Os desastres naturais, eles ferem e matam todo tipo de pessoas. Por outro lado, Deus foi seletivo quando usou as forças da natureza para executar os seus julgamentos. Por exemplo, quando Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, ele protegeu Ló, que era um homem bom, e protegeu as suas 2 filhas. Deus viu o coração das pessoas daquela época e destruiu apenas os que ele sabia que eram maus. É isso mesmo. Os desastres naturais normalmente acontecem com pouco ou nenhum aviso, mas Deus avisava as pessoas más antes de usar as forças da natureza contra elas. Quem dava atenção a esses avisos podia escapar da destruição, como no caso da pregação de Noé, que durou décadas e décadas, avisando que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra. Não é verdade? E em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, e até mesmo em Lucas 21, né? Jesus falou, quando Jerusalém for cercada por exércitos, é o tempo de vir o julgamento da cidade. Não fiquem aqui, fujam, não fiquem na Judéia. Jesus falou isso no ano 33. Você sabe o que aconteceu no ano 70? Jerusalém foi destruída, os romanos vieram e mais de 1 milhão de mortos. Como é que os verdadeiros seguidores de Cristo poderiam escapar daquela destruição que veio repentina da parte dos romanos? Jesus deu a dica, ele falou quando eles vissem Jerusalém cercado por exércitos, fugissem. E isso se deu 4 anos antes do ano 70, foi no ano 66. No ano 66, o general Sestio Galo cercou a cidade de Jerusalém e os romanos, de repente, foram embora. Mas aí, quando foi 4 anos depois, voltaram e destruíram tudo, matando mais de 1 milhão de pessoas. Então, os que eram cristãos verdadeiros já estavam longe de Jerusalém. Não ficaram ali iludidos pelos bens materiais e tal. Então Deus, por meio de Cristo, avisou ali, né, que Jerusalém seria destruída, mas deu as dicas bem claras. Da mesma forma hoje, você está vendo e ouvindo esse vídeo, está sendo avisado que em breve Deus agirá para eliminar a maldade da terra, remover Satanás e os demônios que serão presos por 1000 anos. E Deus vai limpar a terra. Deus vai limpar a terra. Por meio do reino de Deus, olha o que ele vai fazer. Aqui em Daniel capítulo 2, versículo 44, fala do reino de Deus, ou seja, do governo, e diz assim: esse governo que será estabelecido por Deus às mãos de Cristo, Cristo como rei, ele vai remover os governos humanos. Daniel 2,44 diz assim: nos dias desses reis, ou seja, os atuais governos humanos, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar, ou seja, esmagar, destruir, pôr um fim a todos esses reinos, governos humanos de hoje. E somente ele, o reino de Deus, permanecerá para sempre.
Esse reino aqui é um governo real, que tem como rei designado Jesus Cristo. O reino irá em breve remover toda a maldade da terra. Muitas pessoas têm a Bíblia, mas não estão lendo com cuidado. O texto, por exemplo, de Atos 17, né, fala que em breve Cristo vai julgar a terra em justiça. E olha como diz o texto, Atos 17, 31. Porque ele determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. Aqui fala então que Deus vai julgar a terra habitada em justiça, com justiça. Ou seja, maldade, pessoas perversas vão ser varridas da terra em breve. E nós estamos perto desse dia. Aqui, os evangélicos eles não pregam isso, que a terra vai ser julgada em justiça, que vai haver um alívio para a humanidade, porque a Bíblia deles não conseguiu traduzir, eles não conseguiram, os evangélicos das grandes igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas e outros, eles não têm uma Bíblia que traduz direito aqui. Eles colocaram aqui, na Bíblia deles fala que Deus vai julgar o mundo, né? Mas o original não usa a palavra mundo, que seria cosmos. Usa a palavra oikomene. Oikomene, nos melhores léxicos, significa terra habitada. Aqui na Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová, foi uma das poucas Bíblias que conseguiu traduzir certinho a palavra grega oikomene. E aí o sentido do texto muda radicalmente. A pessoa lê aqui e já entende melhor o texto. Entende melhor os originais da Bíblia. De que Deus, por meio de Jesus, vai julgar um mundo aqui, a terra habitada. Ou seja, onde tem gente má vai deixar de existir. Esse é o verdadeiro evangelho. A pregação de que, assim como Jesus falou em Mateus 5,5, Jesus falou em harmonia com isso, sobre a terra habitada, olha o que ele diz em Mateus 5,5. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Jesus falou então que a terra vai ser um lugar melhor em que se viver. Ele falou isso. E isso já tinha sido comentado por Salomão, filho de Davi. Salomão, no texto de Provérbios 2, do 20 ao 22, Deus usou ele para escrever as palavras falando de que a terra vai ser um paraíso livre de maldade, um belo lar ajardinado. E o Provérbios 2, 20 ao 22 fala assim, preste bem atenção na palavra de Deus. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Isso é a palavra de Deus, aqui não é eu que estou inventando. Esse texto mostra, em harmonia com o que Jesus falou, que os mansos terão uma esperança de vida na terra. Claro que Jesus ele tem preparado lugar para pessoas nos céus. Inclusive ele disse em João 14:1, na casa do meu pai há muitas moradas. Só que ele esclareceu isso, quando ele em Lucas capítulo 22, né? Ele fala que os que vão para o céu é os que vão para fazer parte do reino. Ou seja, não é todo mundo que vai para o céu. Realmente tem pessoas que têm esperança celestial, mas somente um grupo de pessoas pequeno que vai para o céu. A maioria da humanidade, a esperança é viver aqui mesmo. É isso mesmo. Por isso que nós lemos agora. Você não pode apagar aqueles textos de Provérbios e também de Mateus 5,5 e dizer, não, eu só aceito uns textos e rejeito outros. Porque o próprio texto aqui, vou ler para vocês, Lucas 22, o versículo 28, Jesus fala assim com os seus seguidores na ceia. Vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações e eu faço com vocês um pacto, quer dizer, um acordo, uma aliança para um reino. Isso quer dizer que Jesus, na noite, na mesma ocasião que ele falou, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, logo em seguida, no relato paralelo de Lucas 22, que também é da ceia, Jesus fala para os seus seguidores, eu faço com vocês um pacto, um reino, é um pacto para um reino, ou seja, governo. Então quem vai para o céu é só os que fazem parte do reino de Deus, que vão governar desde os céus. Então quem vai para o céu vai ser parte do governo, vai governar sobre quê? Sobre a terra. A Bíblia concorda com isso? Sim. Ela fala em Apocalipse 5:10 e diz assim, olha só, que por meio do sangue de Cristo ele comprou pessoas, e diz assim, o Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir o seu selo, pois foste morto, Jesus, né? E com o seu sangue, Jesus, comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino. Ou seja, eles vão para o céu, esses aqui. Mas eles vão para o céu fazer o quê?
Aqui fala, fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, a terra vai ser um paraíso, e algumas pessoas foram realmente escolhidas para a vida celestial, mas não é a maioria. Ninguém antes de Jesus foi para o céu. Eu falo sobre isso em várias das minhas lives. Então esse governo de Deus, às mãos de Cristo, vai eliminar todo o sofrimento da família humana, os terremotos, as enchentes, os tornados, as guerras, deixarão de existir em breve quando Cristo vier eliminar toda a maldade na terra, e os que sobreviverem, a maioria continuará vivo aqui na terra. Agora, para o céu, tem algumas pessoas que são escolhidas, sim. Inclusive, a Bíblia fala, no capítulo 12, Lucas 12, fala que para o reino, ou seja, para o governo, Lucas 12, 32, diz que é um pequeno rebanho. Olha como que diz o texto. Não temas, pequeno rebanho, porque seu pai se agradou de dar o reino a vocês. Então o reino, ou seja, o governo, é para apenas um grupo pequeno de pessoas. Aqui está dizendo, não é eu que estou falando isso. O pequeno rebanho é um grupo pequeno de pessoas que vai para o céu. Reinar, ou seja, governar. Reino é governo, não é como as igrejas falam que o reino está dentro das pessoas. Mentira. Quando Jesus falou lá, aquelas palavras mal traduzidas na Bíblia usada pelos evangélicos, fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Mentira isso aí. Jesus não falou isso porque ele estava discutindo com os fariseus que queriam matá-lo. A tradução mais exata do grego é assim, o reino de Deus está no vosso meio. A frase grega entos hemon foi traduzido correto na Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová. Jesus não falou, o reino de Deus está dentro de vós, porque eram inimigos que queriam matá-lo. Ele estava numa discussão com os fariseus. Presta atenção, vocês evangélicos. A tradução mais exata verte assim, o reino de Deus está no vosso meio. Jesus era o rei designado por Deus, portanto ele falou dele mesmo como sendo o rei do reino de Deus. Ele estava ali no meio do povo, por isso ele quis dizer isso. Que ele, como representante do reino de Deus, estava no meio do povo. Por isso que ele falou, o reino de Deus está no vosso meio. Essa é a frase que está na Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová. Vosso meio, entos hemon. Como que se traduz entos hemon? Pode ser traduzido de duas formas. Dentro de vocês ou no meio de vocês. Qual que está certo? A Bíblia das testemunhas de Jeová que verteu no meio de vocês ou a Bíblia evangélica que verteu dentro de vocês? É simples, é só olhar o contexto. Jesus estava discutindo com os fariseus que queriam matá-lo. Então é óbvio que Jesus não iria dizer que o reino estaria dentro deles, até porque reino é governo. Nós não lemos agorinha em Daniel 2,44 que Deus vai estabelecer o reino e vai remover os reinos humanos? Então reino é governo. As igrejas ensinam tudo deturpado, a maioria das igrejas. Eles falam que o reino está dentro do coração das pessoas, é um sentimento. E com isso eles anulam a palavra de Deus, por causa da tradição deles e dos pensamentos deles. E além de anular o reino de Deus como governo real às mãos de Cristo, eles se envolvem na política partidária. Defendem governos humanos e tem até bancada evangélica. Na Primeira Guerra Mundial, eles estavam envolvidos nas guerras. Na Segunda Guerra Mundial, quem elegeu Adolfo Bigodinho em 1933 foi a igreja protestante. Voto majoritariamente protestante. Na urna é quem elegeu Adolfo Bigodinho. Foi os protestantes, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas na Alemanha. Foi em voto deles que a maioria era protestante e que elegeu aquele cara lá. Aquele que levou à morte mais de 50 milhões de pessoas quando deu início à Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos. Começou no seio das igrejas evangélicas protestantes que elegeram aquele monstro em voto na urna. Então é bom aprender a verdade sobre Deus, estudar a Bíblia e não se deixar levar pelos líderes das grandes igrejas protestantes, que estão sob a influência também, infelizmente, do governante desse mundo, Satanás, o diabo. Por isso que tem muita tomação de dinheiro, pastores assalariados, enriquecendo às custas do povo. Eu fiquei impressionado que eu vi nos Estados Unidos a igreja adventista é uma dos que os pastores são mais ricos. Eles aposentam com 2 milhões, $1 milhão. É uma coisa absurda o que eles ganham lá de dinheiro às custas do povo. Eu pensava que a igreja adventista é uma das mais que tem mais conhecimento da Bíblia, né? Uma das que tem mais. A que mais tem é as testemunhas de Jeová, claro. Mas a igreja adventista conhece muito e tem tantos pastores enriquecendo lá com o uso da Bíblia. Eu vi numa própria página deles, página em língua inglesa da igreja adventista. Agora as outras igrejas não precisam nem falar, né? Aqui no Brasil vocês veem como que estão. Tem uns grandes pastores aí, que os caras são milionários. Andam com segurança e tudo. Nada no dinheiro às custas de quê?
do povo, sendo que Paulo, apóstolo, a Bíblia fala que ele trabalhava, fabricava tendas para sobreviver. E ele dizia, quem não quiser trabalhar, tampouco coma. E ele trabalhava, né? Você vê na Bíblia em Atos dos apóstolos falando, né? Fala que o apóstolo Paulo trabalhava. Você lê no capítulo 18, fala que ele foi para casa de um casal de judeus, né? Era Áquila, né? E a Priscila. Áquila é o marido e Priscila a esposa. E fala que Paulo ficou na casa deles e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo fabricava tendas. E Paulo, na 2 Tessalonicenses da Bíblia, ele fala, quem não quiser trabalhar, não coma, eu trabalho. E é com um grande esforço que eu tenho declarado o evangelho a vocês. E vocês têm que seguir o nosso exemplo. Então Paulo trabalhava e falou que estava dando um exemplo. Ele era o apóstolo que escreveu 14 cartas na Bíblia. E hoje tem esses pilantras aí, líderes das igrejas evangélicas, que eu não vou falar o nome desses infelizes aqui, né? Que é tudo bem de manhã cedo, gosta de ficar pedindo mais cedo, né? Dinheiro. Todo tempo pedindo dinheiro, tomando dinheiro do povo. Ladrões, criminosos, né? Que usam o nome de Cristo. Jesus vai remover a religião falsa em breve. Então você tem que aprender a verdade da Bíblia para estudá-la com afinco. Né? Para entender por que Deus permite o sofrimento, como que Deus ele permite tanta coisa. Porque houve uma rebelião no céu, Satanás e os demônios estão restritos nas vizinhanças da terra. Eles são rebeldes, se rebelaram contra Deus. E eles aqui na terra induzem a religião falsa a dizer que está falando em nome de Deus e de Cristo, mas não são. Não são cristãos. E as pessoas sendo enganadas. Aí acontece desastre, elas não têm esperança. Quando vem uma enchente, quando vem um terremoto ou um tornado, conforme nós vimos nas imagens, as pessoas ficam sem saber o porquê Deus permite aquilo. Elas não sabem que, na verdade, é Satanás que governa a terra. É na conta de Satanás que você deve colocar as mortes e sofrimento da humanidade em vista de guerras, em vista de tornados, em vista de enchentes. A face de todas essas coisas, Satanás é que é o culpado, porque Satanás é que governa o mundo aqui embaixo. Deus não está metendo o dedo aqui ainda não. Por quê? Porque foi um período de tempo concedido ao inimigo da vida eterna que alegou que o reino dele é melhor. Houve uma rebelião nos céus. Entendeu? E hoje nós estamos vendo o sofrimento da família humana, pessoas inocentes perdendo a vida. Então, os desastres naturais normalmente acontecem sem nenhum aviso, né? Deus não tem nada a ver, porque Deus sempre avisava quando ia julgar, trazer um julgamento, como no dilúvio, que ele avisou durante décadas. E hoje ele está avisando por meio do seu povo, que prega as boas novas do reino. Então, até certo ponto, a gente sabe que os humanos também têm culpa por alguns desastres naturais. Apocalipse 11:18, por exemplo, esse texto fala que Deus iria chegar ao tempo dele destruir os que destroem a terra. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. O texto escrito por João, o apóstolo, um dos 12, fala que o homem iria destruir a terra. Então, o ecossistema está em deterioração hoje. Não só por causa da incapacidade de Satanás de cuidar do ecossistema, não tem o poder para isso. Então está em deterioração o planeta. Como também o homem, por meio da emissão de poluentes e outros meios, como a água que desceu aqui em grande quantidade, foi o rompimento de barragens. Me parece que 2 barragens, não sei, ou 3, quem mora na região sabe, rompeu-se devido à negligência de governos humanos corruptos e outras coisas, que resultou na morte de milhares, centenas, né? Centenas, segundo alguns, muito mais, talvez. Então, gente, essa situação é por causa do governo de Satanás sobre a terra. Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é muito melhor. Ele vai eliminar a maldade e o sofrimento da família humana. Porque Deus, o que ele quer para você? Ele quer um mundo melhor. E olha o que Deus fala para você por meio da sua palavra escrita, a Bíblia. O que ele quer? Em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, o Criador do Universo se comunica e diz assim: pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. E vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Vocês me procurarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. E eu deixarei que vocês me achem, diz Jeová.
e vou ajuntar o seu povo cativo e reunir vocês dentre todas as nações. Então Jeová aqui ele prometeu que ele quer dar a cada um de nós um futuro e uma esperança. Por quê? Porque vocês vão buscar a ele de todo o coração. Então tem que buscar a Deus de todo o coração para conseguir enxergar o verdadeiro Deus, o Ser Supremo, o Criador do Universo, Jeová. Então na Bíblia usa o nome de Deus na forma Yehová, né? Jeová, ele teve muita tristeza quando ele viu os anjos se rebelarem nos céus, porque ele criou pessoas com livre-arbítrio e alguns decidiram se rebelar. Como eu mostrei para vocês, alguns filhos se rebelam e pagam as penalidades da lei. Satanás também vai pagar. Ele será destruído no final. Será destruído como filho rebelde. Deus disse em Isaías 1:2, né? Criei e eduquei filhos, mas eles mesmos se revoltaram contra mim. Nós vimos, por exemplo, em João 8,44, Jesus falou de Satanás e disse que ele é o pai da mentira. E ele disse mais, falou que Satanás não permaneceu firme na verdade. Então, igual muitos filhos hoje se rebelam. Lá nos céus, infelizmente, Satanás e os demônios se rebelaram contra Deus e criaram uma rebelião no domínio espiritual. Satanás é que governa o mundo. João 14,30 fala isso. Jesus disse, o governante desse mundo está chegando, vamos embora daqui. Se referindo a Satanás. Né? Nós lemos em Lucas 4,6, que lá fala, Satanás disse que foi entregue a mim, os reinos do mundo eu dou a quem eu quiser. E falou para Jesus, se curva diante de mim que é tudo seu. Isso mostra que Satanás realmente é o governante desse mundo. Por isso que 1 João 5,19 fala, o mundo jaz no poder do maligno, ou seja, as grandes religiões estão na mão dele. As grandes igrejas estão na mão do inimigo da vida eterna. O mundo, sistema político, sistema comercial, as grandes igrejas estão na mão dele. Então nós vimos recentemente esses grandes problemas aí, né, como esse tornado, os terremotos e até mesmo enchentes terríveis, conforme nós vimos no Brasil há pouco tempo atrás. Essas calamidades coloca na conta do inimigo, que ele é quem governa o mundo aqui embaixo e o tempo dele governar está chegando ao seu fim. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais. E olha, se você perdeu algum ente querido nessa situação aí, ou um amigo nessa situação que aconteceu no sul do país, e acontece ocasionalmente em outras regiões, né? Tufões, tornados, enchentes, terremotos, você precisa ter em mente que isso faz parte das profecias que a Bíblia diz que ocorreriam em vista do mundo dominado pelo inimigo. E a Bíblia fala que seria o que ocorreria, as profecias bíblicas mostram que o que aconteceriam seriam, entre outras coisas, desastres naturais durante o final do sistema de coisas. Isso iria ocorrer. Então, o que você pode ter de consolo? Primeiro, lembre-se que Deus não tem nada a ver. Em Gênesis 18:25, Abraão ele perguntou ao Criador, lá no tempo antes de Cristo, né? Se Deus, quando morre alguém, uma pessoa vai morrer, uma pessoa boa ou junto com uma pessoa ruim, Deus, ele vai fazer isso, eliminar um bom junto com o mal? Aí ele falou assim, longe de Deus estar a agir dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então Abraão perguntou para Deus, numa comunicação audível que ele teve por meio de um anjo, que desceu e estava comunicando o que Deus falava. E aí, Abraão perguntou, quando destruía cidades lá embaixo, na Baixada de Sidim, isto é, o Mar Salgado, que os judeus chamavam de Yam HaMelach, né, as cidades de Sodom, Sodoma e Gomorra, né? Então aí, Abraão, ele perguntou, Deus vai destruir aquela cidade, os bons também? Aí Deus respondeu, não farei se houver ali tantas pessoas boas. Então Deus mostrou que ele nunca iria agir dessa maneira, entregando a morte dos bons com os maus. Então um desastre natural, Deus não tem nada a ver com isso quando morrem pessoas boas. Na verdade, coloca na conta de Satanás. Né? O que esse versículo quer dizer? Deus sempre faz o que é justo. Ele não é culpado quando pessoas boas morrem em desastres naturais. Os Salmos 46, 1 e 2 fala, Deus é nosso refúgio e nossa força. Uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme. Então é assim, você precisa orar a Deus, pedir força a Ele, em vista das calamidades que nós estamos vendo agora no mundo dominado por Satanás. E que agora, felizmente, está chegando ao fim. O tempo de Satanás governar e os governos humanos corruptos está chegando ao fim.
O que esse versículo quer dizer? Salmos 46, 1 e 2. Quando diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa força e uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Esse texto quer dizer que não importa o que aconteça à nossa volta, sempre podemos confiar que Deus vai nos dar força. Deus vai nos dar força. Isaías 63, 9 fala: durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Quando Deus ele observava o sofrimento dos antigos hebreus, como quando eles ficaram no Egito, lembra? Durante muitos anos, sob a escravidão e sofrendo nas mãos de Faraó, rei do Egito, a Bíblia diz que durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. E o que esse texto quer dizer? Isaías 63, 9. Deus tem empatia. Ele fica triste quando nós sofremos. Ele fica triste. Em João 5, 28 e 29, lá mostra que até mesmo há uma promessa de Deus trazer de volta à vida, aqui mesmo na terra, as pessoas que morreram. Jesus disse: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz de Jesus e sairão. O que esse versículo quer dizer? Podemos ter a esperança de ver nossos amigos e parentes que já morreram, porque Deus vai dar poder para Jesus trazê-los de volta à vida. Sim, a promessa de Deus, por meio da sua palavra escrita, é que Deus vai trazer de volta à vida os que morreram de uma forma covarde ou de uma forma muito horrível, pessoas que perderam a vida tão jovens. A Bíblia Sagrada fala que Deus promete trazer de volta a vida. Mas não é assim, depois que morreu lá no céu, não. Aqui mesmo na terra. Porque em breve Cristo virá para limpar a terra, julgar em justiça a terra habitada, conforme diz Atos 17, 31, que eu li nessa live, nesse vídeo. Então, Deus, depois de limpar a terra, e vai deixar uma multidão de pessoas vivas na terra. Nós estamos agora em tempos apocalípticos, em que Deus agirá em breve para eliminar a maldade. Os que sobreviverem poderão aguardar com expectativa o tempo em que Deus trará os que morreram de volta à vida. Aqui mesmo na terra, Deus tem um poder indestrutível. Ele tem um poder ilimitado. Ele pode muito bem trazer a pessoa e recriá-la, fazer a pessoa voltar do pó da terra. É exatamente isso que você está ouvindo. O texto de João 5, 28 e 29 fala: não fique maravilhado, não se admire não, Jesus falou. Aí ele conclui dizendo: porque vem a hora em que os que estão nos túmulos memoriais, sabe lá onde você colocou o nome da pessoa que você tanto ama? Ali é um túmulo memorial. Mas se tiver na memória de Deus, né? Aí o que vai acontecer? Eles ouvirão a voz e sairão. Deus vai fazer essa pessoa brotar novamente da terra na ressurreição. Vai trazer de volta à vida as pessoas que ele acha que deve voltar. É o que o reino de Deus fará quando Deus dominar a terra em breve. Viu quanto trabalho Jesus está fazendo desde os céus agora? Em observar cada pessoa que morreu, em que situação morreu, ele medita, analisa e fala: vou ver o que eu faço. Aí quando ele vier com seus anjos poderosos, ele vai se assentar num trono glorioso e vai separar as nações. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e ele vai começar a julgar tanto os vivos como os mortos. E o mundo vai ver. A Bíblia fala que ele vem com a nuvem. Eis que ele vem com a nuvem, todo olho verá. Ali, em Apocalipse 1,7, mostra então que vai ser percebido a vinda de Cristo em breve. E aí vai ser tarde demais para os maldosos, ladrões de aposentados, políticos corruptos, psicopatas na política, que é o que mais tem hoje. Eu tenho nojo de olhar. Eu nem gosto de ver notícias desse pessoal aí. Então, essas pessoas, eles vão pagar com a vida deles. Eu quero estar longe desse pessoal. Quer dizer, se a gente puder ver eles serem eliminados da terra, vai ser um prazer. E você poderá. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala exatamente o que eu estou dizendo aqui. Você acha que Jesus ele é só paz e amor? Olha o que diz aqui na Bíblia, por exemplo, o texto dos Salmos, capítulo 37, o versículo 34. Olha o que diz: espera em Jeová e guarda seu caminho, e ele te exaltará para tomares posse da terra. Quando os iníquos forem decepados, tu o verás,
Quando os maus, né, forem decepados, tu o verás. Você vai ver com seus próprios olhos quando Deus limpar a terra. Mas você, para isso, precisa adorar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que nunca morre, nunca morreu e nunca morrerá. Jeová, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É como nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 1, onde lemos assim, olha, em harmonia com o que eu falei, ó. Abro aspas. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por intermédio de Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o levantou dentre os mortos. Então, Deus é que levantou Jesus dentre os mortos. Deus não morre. A Bíblia fala sobre Jeová, Deus, o Ser Supremo, e diz, ó, meu santo, tu não morres. Então, Jesus, ele foi designado rei lá nos céus. E isso me lembra, gente, isso me lembra de Davi. Davi era o rei aqui na terra, não era? No 10º século antes de Cristo, Davi governava como rei em Jerusalém. E na 1 Crônicas, capítulo 29, Davi, ele fala assim, olha, no versículo 10, ó. Eu vou ler em hebraico, a língua dos antigos hebreus, e vou traduzir nas cópias dos originais da Bíblia. Vaibarech David et Yehová. E passou a abençoar Davi a Jeová, le'enei kol kahal, aos olhos diante dos olhos de toda a congregação, vai Omer David. E Davi passou a dizer, Baruch atah Yehová, Elohei Israel. Traduzindo, bendito és tu, ó Jeová, o Deus de Israel. Avinu, nosso Pai, Me'olam ve'adolam, de eternidade a eternidade. Aí Davi prossegue, Lecha Yehová, Hagedulá, a ti, ó Jeová, pertence o reino. Ué, mas Davi não era o rei? Por que ele falou aqui, a ti, ó Jeová, pertence o reino? Porque Jeová que designou ele rei, ungiu ele. E Jesus também foi ungido nos céus por Jeová como rei. Portanto, o rei supremo do universo é Jeová Deus. E ele hoje colocou como o governante que em breve agirá para eliminar toda maldade na terra, a Jesus. Este é o caminho. Agora, quem é o destino? Jeová é o destino. Então nós temos que, em primeiro lugar, adorar exclusiva e unicamente a Jeová. E seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o caminho, mas Jeová é o destino. Jeová é o rei do universo. Ele, por meio de Jesus, aliviará o sofrimento da humanidade. Que boa notícia saber, então, que estamos na parte final dos anos. E em breve Deus agirá para aliviar o problema da humanidade, das guerras, dos tornados, enchentes, a corrupção. Então, o que você deve fazer? Agora que você sabe que até mesmo os entes queridos falecidos poderão voltar na ressurreição, o que esse versículo de João 5, 28 e 29 mostra? Podemos ter a esperança de ver nossos amigos e parentes que já morreram. 1 Pedro 5, 6 e 7 fala também, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então você está com problema hoje no desemprego, você está passando ansiedade com alguma distimia, depressão, pânico, procure evitar as coisas que te fazem ficar assim, procure ajuda médica também, mas saiba que você pode confiar que o reino de Deus vai aliviar todo esse sofrimento. E se você tiver uma ansiedade indevida, né, uma ansiedade que você mesmo está criando na sua mente, procure ler a palavra de Deus, aprender mais sobre o reino de Deus, as mãos de Cristo, para você ficar mais com esperança. A esperança é uma âncora para a alma. Ou seja, quando a pessoa tem esperança, o desespero não faz ela naufragar. Então a esperança, a Bíblia fala em certa passagem no livro da carta de Hebreus, ela fala que a esperança é uma âncora para a alma. Ou seja, quem não tem a esperança de ler a Bíblia sempre e estudar e ter a esperança do reino de Deus, pode ficar em desespero, entrar em naufrágio, e é por isso que muita gente se mata. Por isso que muitas pessoas falam para mim, acabou. Eu sei que também tem pessoas que têm uma doença grave, né? Realmente a depressão, ela chega a fazer isso, né?
A pessoa não tem, às vezes, nem mesmo os que têm esperança acabam, devido à doença da depressão profunda ou outro, acabam tirando a sua própria vida. Não vamos julgar a tais pessoas, mas lembrar que Deus está com essas pessoas na mente dele, e essas pessoas podem ter esperança sim. Porque às vezes a pessoa ela faz essas coisas devido à patologia avançada, depressão crônica, depressão muito grave. E nós não julgamos ninguém. Mateus 7,1 fala, não julgueis para que não sejais julgados. E até mesmo essas pessoas que fizeram essa besteira, né, cometendo assassinato contra si mesmas, podem ter esperança às vezes, se Deus perdoar elas, por meio de Jesus na vinda, quando ele julgará os vivos e os mortos. Não cabe a nós dizer, nem julgar ninguém, né? Quando a Bíblia fala para a gente lançar sobre Deus as nossas ansiedades, isso vai ajudar bastante, viu? Você ter fé que Deus agirá para trazer alívio para a família humana em breve é muito bom. O reino de Deus que você fala, venha o teu reino, é um governo real. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como no céu vai ser feita. Então não tenha aquela atitude das pessoas do mundo dominado por Satanás. Falta de fé, falta de esperança, ceticismo e o ateísmo. Não, confie em Deus porque Deus projetou o ser humano. Deus, ele é o rei do reino de Deus. Né? Por meio de Cristo, Jeová é o ser supremo que governa tudo, mas Jesus é o rei designado, vai reinar durante 1000 anos e depois devolve tudo, conforme diz 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28. Lá fala que Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, mas é claro que excetua-se aquele que lhe sujeitou todas as coisas, diz o texto. O texto fala, tudo está debaixo dos pés de Jesus, que Deus colocou tudo debaixo dos pés dele, lhe sujeitou todas as coisas. Mas é claro que menos aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer que tudo está debaixo de Jesus, menos o Criador Jeová Deus. É o que diz 1 Coríntios 15, 27. Quer dizer, Jeová é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei Supremo do Universo. Mas ele designou reis em posições específicas. E Jesus é o rei no momento, né? No passado tinha uma linhagem de reis, e Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. É isso mesmo, porque ele nasceu de um descendente de Davi. Tanto José como Maria eram descendentes da tribo de Judá. Portanto, Jesus pode-se dizer que ele é descendente de Davi segundo a carne, mas que com o poder de Deus foi declarado Filho de Deus e o Rei do reino de Deus. Esse é o governo que você pede. Venha o teu reino. E o que Deus fará por meio desse reino? Apocalipse 21:4 fala, abre aspas, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. O que quer dizer esse texto? Deus vai acabar com tudo que causa sofrimento, tá? Isso mesmo, inclusive os desastres naturais. Parte da matéria que eu falei aqui, você encontra nesse site, né? Eu citei ele, é o jw.org, né? Mas quero deixar bem claro que eu estou fazendo essas lives aqui onde eu leciono os idiomas da Bíblia, e por isso que eu trago essas lives onde eu cito palavras em hebraico e grego e esclareço o significado. E muitas pessoas gostam de seguir essas lives. Não perca, não é uma live no momento, é um vídeo gravado, mas não perca essa oportunidade de aprender mais e de ir nos canais apropriados, que hoje Satanás é que governa o mundo, e então a internet está cheia de lixo, cuidado. Está cheio de coisas que não vão ajudar nem agregar em nada. Esse vídeo, a minha motivação em fazê-lo foi trazer a você esperança. Esperança real, baseada na promessa daquele que a Bíblia fala em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele não pode mentir. A base de uma esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu. É isso aí. Sabia que Deus promete vida eterna para a humanidade obediente que sobreviver à vinda de Cristo? Tem muita coisa boa, gente, nessas promessas. Você precisa agora fazer a sua parte em estudar esse assunto e entender que há uma esperança apesar de tantas coisas ruins no mundo, tantas coisas ruins no mundo dominado pelo inimigo. Agradeço muito mesmo pela oportunidade. Um abraço a vocês, eu desejo o melhor para cada um de vocês que estão ouvindo essa live. E até a próxima, onde falaremos mais sobre o reino de Deus às mãos de Cristo.